Vamos agora falar um pouco sobre a rede digital de uma central CPA. Esse item é muito importante. Nós temos aqui duas técnicas que são introduzidas numa rede digital CPA de extrema importância. É a técnica da multiplexação, no qual consiste em você transmitir no mesmo meio vários canais de comunicação, vários assinantes, né? E essa forma de diferenciar nessa multiplexação pode ser por frequência, por tempo ou por comprimento de onda, né? O outro item também de importância é o PCM, que é o código de modulação de pulso. Nós vamos explicar nos próximos slides um pouquinho de multiplexação e de PCM. Bom, primeiro, por que nós temos que ter essas duas técnicas numa central CPA? Qual foi a necessidade, né? Bom, antigamente nas centrais analógicas, né, isso não existia, né? Pelo menos dentro de uma rede de comutação não existia esse tipo de forma, de técnica, né? Você tinha um canal, né, único para o assinante, né? E a ligação entre esses seletores, né, vamos dizer assim, é tudo com fios, né, fios metálicos, né? E lógico que a gente pode estender isso para a parte de transmissão entre uma central e outra, onde nós temos a técnica também de PCM e também de multiplexação, mesmo na era das analógicas, mas é isso como meio de intercomunicação entre uma central e outra. Você também poderia ter a multiplexação FDM e TDM, por exemplo, né? Como também o código de pulso. Logicamente que a central analógica não consegue realizar esse tipo de técnica. Ele precisa de um equipamento externo para fazer esse tipo de comunicação. Mas na CPA, dentro da sua própria central, dentro da sua própria rede de comutação, você encontra as duas formas, tanto a multiplexação quanto o PCM, ok? Então vamos para o próximo slide. Bom, primeira modulação PCM. Como acontece essa modulação? Bom, primeiro vamos dizer o seguinte: o padrão que o Brasil escolheu foi o padrão europeu. O padrão europeu usa 32 canais de 64 kilobits cada um, e o frame, logicamente, tem aí um valor, né, uma taxa de 2,048 megabits por segundo ou 2048 kilobits por segundo, e também pode falar que é um E1, né, a primeira hierarquia da multiplexação PDH, né, o 2 mega, é assim que popularmente se fala, um E1 ou um enlace 2 mega. Muito bem. Na modulação BCM a gente encontra intervalos de tempo, né? Na rede temporal nós também encontramos esses mesmos intervalos de tempo, ok? E também o tempo, a taxa de cada time slot desse é de 64 kilobits por segundo, ok? Tudo aí no reino do Time Division Multiplex, que é a modulação por divisão de tempo, ok? Muito bem, como é que acontece o PCM? Muito bem, a amostragem é o primeiro processo dessa modulação. Ele pega um sinal analógico, ele coleta amostras desse sinal analógico e depois ele vai, vamos dizer assim, quantizando esse sinal.
E eu vou explicar daqui a pouco que é quantizar, né? E aí finalmente a codificação, ou seja, quanto, né? Qual é a sequência de bits que aquele sinal já quantizado vale naquele dado momento. Muito bem, voltando à amostragem. A amostragem segue a teoria de Nyquist, a teoria da amostragem, no qual a frequência de amostragem deve ser, no mínimo, igual a 2 vezes a maior frequência do sinal que está sendo amostrado. Bom, estamos falando de sinal de voz. Sinal de voz, como todo mundo sabe, depois de passado pelo filtro, ele varia de 300 Hz a 3.400 Hz, ok? A frequência maior adotada aí é 4 kHz, ok? 4 kHz. Bom, então a frequência de amostragem teria que ser no mínimo igual a 2 vezes 4 kHz, que é 8 kHz. Ou seja, em 1 segundo, nesse processo de amostragem são coletadas 8.000 amostras daquele sinal. A cada segundo, 8.000 amostras. E nessa coleta, né, nós temos aí várias amplitudes de sinal. Várias amplitudes. Porque só analógico é um sinal que varia no tempo, né? E essas amplitudes, elas têm que ser de alguma forma ajustada, esses valores, né? Eles têm que se aproximar de um padrão, né? A esse processo chamamos de quantização. Existem 256 níveis padrões. 256 níveis que são considerados, por exemplo, que variam de 0,00000 até 111, 11111, ou seja, de 8 zeros até 8 uns. Essa é a variação que se tem padronizada. Então, após a quantização, e depois também tem um outro processo de compressão, né? A gente ajusta aquela primeira amplitude amostrada para um valor mais padronizado. Aí dá-se o nome de quantização e, consequentemente, ele obtém o valor codificado dentro desses níveis, segundo a lei que rege, né, o padrão europeu, a lei A. Ok? Bom, vamos para o segundo momento, que vamos falar sobre a rede de comutação digital, a própria rede que se tem hoje em uma CPA, ok? Primeiro, que a técnica utilizada, né, é a TDM, ok? Multiplexação por divisão de tempo, ok? E além de ter essa técnica de TDM, e como PCM também, dentro da rede de comutação nós vamos encontrar o setor espacial, que na verdade são circuitos eletrônicos, como se fossem portas que se fecham ou que se abrem, né, de acordo com a exigência de um comando de hardware pelos equipamentos de controle de uma CPA. Então, dependendo de qual via tem que ser escolhida, né, essa porta abre ou fecha, né, para dar vazão, né, para dar continuidade à comutação daquela chamada. Vamos entender melhor nos próximos slides, mas vamos nos ater agora a esse desenho que está aí, né, que é o desenho de uma central telefônica, no qual encontramos aí uns aparelhos telefônicos, ok? Que, como todo mundo sabe, do telefone até a central telefônica, sendo ela mesmo um CPA, normalmente, né, o sinal é analógico, ok? Isso aqui pode ser uma descagem DP ou uma descagem em MF, né, push button e tal. Aqui será um sinal analógico, ok? Ele vai passar por um circuito de linha. Esse circuito de linha também chama de leak e tem uma função muito importante chamada burst. A gente vai falar mais adiante dessa função, e cada letra dessa palavra burst significa uma função do circuito de linha. Uma delas é justamente o que vemos aqui: digitalizar um sinal analógico,
Porque dentro da rede CPA, o sinal tratado é digital. Então nós temos que digitalizar o sinal que chega, ok? Bom, e aí temos aqui uma figura de um concentrador. O que faz um concentrador dentro de uma central CPA? Ele faz uma primeira, vamos dizer assim, seleção, né? Imagine se todos tirassem o fone do gancho ao mesmo tempo. Nem todos são atendidos porque a rede não conseguiria suportar, né? Então o concentrador faz uma pré-seleção. Então de X usuários que tentam entrar na central, Y são selecionados. Vamos dar um exemplo. Suponha que esse concentrador aí é 8:1. O que significa isso? A cada 8 usuários, apenas um é selecionado. E assim vai, ok? Muito bem. Nós temos aqui uma sequência, né, de time slots de 0 até N, ok? Isso aqui a gente chama de sequência padronizada, perdão, de via padronizada. O que é uma via padronizada? Ela é são elementos de rede que são iguais, independentes, são padronizados, toda via tem os mesmos elementos, ok? Então no caso do lado do assinante, nós temos aí um MUX primário, um MUX secundário, que faz justamente essa modulação, essa multiplexação por divisão de tempo, ok? A partir do momento que nós temos aqui alguns elementos, alguns assinantes já selecionados, né, eles vão entrar na rede de comutação, ok? Vamos então para o próximo slide. Sim. Além dessas vias padronizadas, como eu já comentei, né, nós temos então o seletor, né, os seletores, né, temporal e espacial, aqui contido no que chamamos da rede de comutação. A rede de comutação faz o seu serviço, o seu trabalho, a sua união dos pontos, a sua comutação, e entregamos isso a uma outra via padronizada, ok? E aqui tem outro concentrador, e aqui tem um outro circuito de linha, e aqui um assinante. Veja bem que esta figura claramente nos informa que este assinante está conversando, já estou dizendo conversando porque já tem uma linha, né? Um canal aqui comutado, um canal já interligado. Então esse assinante aqui já está falando com esse através desse circuito aqui, ok? E essa figura, ressaltando, ele está bem claramente dizendo que é uma ligação entre um telefone que pertence à central, ligando para um assinante pertencente à mesma central. Está claro isso. E como seria diferente? Seria diferente, por exemplo, se esse telefone liga para um assinante de uma outra central, que pertence a outra central, ou uma outra região que seja, aqui já não seria um circuito de linha. Seria uma outra interface padronizada de circuito disjuntor, porque eu teria que sair desta central para uma outra, através de um circuito de saída. Mas como o nosso tema aqui é a rede de comutação, então isso, na verdade, não está nos afetando em nada. O que tem que estar entendendo é, se caso a ligação fosse para um outro assinante de outra central, isso aqui não seria um circuito de linha, seria um circuito digital de tronco, um DTI, como chamamos, ok? Muito bem. O que nós temos aqui? Aqui nessa figura mostra um setor temporal, setor temporal, um setor espacial, que na verdade numa CPA são dois setores espaciais, e aqui um outro setor temporal. Então nós temos aqui o que chamamos de T1, aqui teria um S1, aqui teria um outro S2 espacial também, e aqui um T2. Então normalmente é T1, S1, S2, T2. A quantidade de seletores vai depender muito da capacidade da rede, daquilo que nós queremos atender. Por exemplo, existem redes de computação digital
com apenas 2 setores temporais, TT. Tem outros que exigem um pouco de maior capacidade, é TST. E tem os das centrais de grande capacidade, que são a maioria das centrais CPAs hoje ainda trabalhando no Brasil, ainda funcionando no país, né? Que é TSST, ou T1, S1, S2, T2. Ok? Muito bem. Como é que funciona o setor temporal? O setor temporal, ele trabalha com divisão de tempo e é como se fosse mostra aí o desenho aí, 2 rodas, né? Imagine que esse usuário aqui, ele está utilizando o canal 2 e o outro usuário que está em comunicação com esse, ele está no canal 30. Ok? Então, esse assinante entrou pelo canal 30 desse lado e o outro assinante entrou pelo canal 2. No setor, ele vai ter que fazer a união desses 2 intervalos. Então, o que se lê no 2 se escreve no 30. O que se lê no 30 se escreve no 2. É escrita e leitura. Nada mais que isso. Então, é feita a troca de informações. Esse alô aqui, ele é escrito no 30 e lido no 2. Esse outro alô é escrito no 2 e lido no 30. Então é como se eu descarregasse as informações que estão no 2 para o 30 e do 30 para o 2. Isso é o sentido de transmissão e sentido de recepção, né? Porque essa comunicação também é full duplex, ok? Tanto daqui para cá quanto daqui para lá, ok? Então o setor temporal tem a função então de escrita e leitura de informações que estão em cada intervalo de tempo. Então o que temos aqui num desenho aqui lúdico, né? O setor espacial, ele já segue uma linha, um raciocínio, né? Mais, vamos dizer assim, mais permanente, né? Mais fixo do que o temporal. O temporal, então, veja bem, naquele momento que aquele usuário consegue colocar a informação no canal 2 ou o outro colocar no canal 30, ele estiver no seu momento. No instante mais um, vai aparecer um assinante no intervalo 3. E no outro lado vai ser um assinante no intervalo 31. Então vai se mudando no tempo a informação que está em cada intervalo. Ok? No setor espacial, essa informação já é fixa. Por exemplo, se eu tenho aqui o alô do 2, né, no qual eu tenho que passar essa informação que está aqui para o outro lado, eu dou uma ordem para essa chave fechar, que é uma porta, pode ser uma porta AND, porta OR, ok? No qual eu fecho esse caminho para cá. E então eu carrego a informação que está aqui. Isso vai ser lido e escrito, ok? E esse aqui, eu posso também ter esse caminho aqui. Isso aqui fica fechado, ok? Essa por isso que é setor espacial. É como se fosse uma central crossbar, uma central passo a passo. A sua comutação é espacial. Uma vez fechados os pontos, aqueles pontos permanecem fechados até o momento da desconexão da chamada. Aqui também é o mesmo, ok? No setor espacial. E a gente pode ter 2 setores espaciais, um setor se comunicando com o outro, porque o S1 é ligado com o T1 e o S2 com o T2, ok? E aqui mostra, como eu já comentei anteriormente, podemos ter estrutura de computação digital TT, TST e TSST, que é a mais utilizada em centrais públicas.